Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou Thaís Canguçu, sou aluna do Profei, mestrado profissional em Educação Inclusiva e vou apresentar para vocês esse trabalho que foi aceito na jornada virtual em Porto, Portugal, sobre a educação. E a nossa temática vai falar sobre a formação de professores da educação básica na perspectiva da educação inclusiva. Junto comigo nesse trabalho tem o Marlon, tem o Telmo e a nossa orientadora Fernanda de Jesus Costa. Por que nós desenvolvemos esse trabalho? Hoje no Brasil, a educação inclusiva na educação básica, ela tem representado um grande desafio. Por quê? Nós precisamos, aqui no Brasil, de uma reconfiguração profunda, não apenas nas estruturas físicas das escolas, mas na formação docente também. Então, nós estamos observando que o número de matrículas da educação está aumentando. Nesse sentido, o número de matrículas de crianças atípicas, com deficiência ou outras questões, também tem aumentado. Então, com o objetivo de avaliar como está a formação dos professores para atender a essas crianças atípicas, realizou-se uma revisão narrativa, do qual nós avaliamos o Censo de Educação Superior do Brasil do ano de 2022 e 2024, e o intuito foi observar o quantitativo de matrículas de cursos de licenciatura que contemplam a educação inclusiva no seu currículo. Para vocês que estão assistindo esse trabalho, talvez alguns não saibam, o Brasil ele tem um censo da educação superior. O que é isso? É uma instituição responsável por realizar pesquisas e é o censo mais completo que nós temos no Brasil. Então, ele vai fazer um levantamento do ensino superior, quais cursos de graduação tem no Brasil, quantas matrículas são feitas anualmente, quais cursos de pós-graduação temos aqui, qual a quantidade de matrícula, quais as disciplinas que são ofertadas, quantas pessoas se matriculam e quantas se formam, e etc. Esse levantamento que nós utilizamos para estar construindo esse trabalho, a gente pegou o resultado do último censo, que foi feito em 2024. Então, os dados do INEP foram divulgados em setembro de 2025. O que nós conseguimos de dados? De acordo com esse censo, os cursos de graduação superiores mais procurados aqui no Brasil são cursos de pedagogia, administração, direito, enfermagem e sistema de informação. Então, de acordo com o censo, o Brasil conta com mais de 11 mil cursos de ensino superior. O censo mostrou para nós também que o Brasil tem mais de 317 instituições públicas que ofertam graduação e mais de 2.000 instituições privadas que ofertam graduação. A gente tem um dado também que mostra o aumento de procura por cursos. Aqueles chamados e classificados como bacharelado, eles cresceram mais de 20%. As licenciaturas, mais de 17%. No Brasil, hoje, a gente tem 32% de matrículas em instituições públicas e quase 68% de matrículas de licenciaturas em instituições privadas. A maioria dessas procuras são para estar cursando EAD, ou seja, cursos que estão sendo cursados à distância. A pergunta que fica é: qual que é a formação dos profissionais que estão dentro da educação básica brasileira? E qual a formação deles para estar atendendo as crianças atípicas?
né? Qual que é a formação inicial, qual que é a formação especializada? Esses profissionais eles estão buscando por mestrado, doutorado, eles estão se especializando para receber as crianças que precisam de um professor com especialização em deficiências diversas, em síndromes diversas. Então, essa é a nossa procura. Quando a gente buscou lá no Censo de Educação Superior, a gente observou que menos de 1% das matrículas dos cursos de licenciatura constam disciplinas que ofertam esta demanda, ou seja, que tem disciplinas que tratam de educação inclusiva. Além de existirem menos de 1% de disciplinas voltadas para a educação inclusiva, quando a gente vai observar essas disciplinas, elas não são obrigatórias, portanto, elas são eletivas. Nos últimos anos, como eu falei anteriormente, as matrículas de crianças atípicas, elas só têm aumentado na educação básica. Por sua vez, as disciplinas que ofertam a temática de educação inclusiva estão inferior a 1%. Então, a gente está observando que, infelizmente, esses profissionais eles estão chegando ao mercado de trabalho para lidar com crianças atípicas e eles não estão com uma formação adequada. Até o ano de 2022, o Brasil tinha mais de 2 milhões de professores. Quase 95% desses professores não tinham pós-graduação voltada para a educação inclusiva. Esse dado é muito importante porque ele indica que, de fato, os professores eles não estão preparados para lidarem com crianças especiais, com necessidades educacionais. Se tratando do atendimento educacional especializado, porque aqui no Brasil a gente tem dentro das escolas algumas salas onde tem profissionais que atendem no contraturno das aulas as crianças com necessidades educacionais atípicas. Dentre essas pessoas que trabalham nessas salas especializadas, quase metade delas não tem cursos voltados para a educação inclusiva. Esses dados eles se tornam impactantes na medida que a gente não está conseguindo ancorar práticas inclusivas. Então, nós não estamos tendo professores com formação adequada na formação inicial, nós não estamos tendo professores que estão buscando por especialização. E aí a gente busca os principais motivos que estão impedindo esses professores de se especializar. Primeiro motivo que nós encontramos na bibliografia, a evasão mesmo, a baixa procura por cursos de licenciatura. A gente tem observado que menos pessoas têm vontade de cursar uma licenciatura no Brasil. A mudança de rota. Existem pessoas que estão formando licenciatura, mas depois desistem. Elas não querem mais ser professor. Elas vão buscar uma outra coisa depois. Tem algumas pessoas que têm um perfil socioeconômico baixo, né? E aí ela forma a licenciatura, mas ela não tem dinheiro para cursar cursos de pós-graduação, mestrado, etc. A gente também tem uma alta demanda no trabalho, tanto dentro da escola quanto fora dela. Então, esses professores, muitas vezes, eles não têm tempo de se especializar. Além disso, no Brasil, a carreira docente ela é muito desvalorizada. Em vários estados do Brasil não pagam o piso nacional. Isso quer dizer, não paga aquele valor mínimo do qual o governo pede para que os estados e os municípios paguem. E aí, infelizmente, muitas pessoas não buscam se especializar, porque elas não vão ganhar nem um centavo a mais por isso. Então, esses resultados nos permitem compreender que existem muitas lacunas, tanto na oferta da licenciatura, quanto na oferta da educação especializada dos professores. Eles não estão chegando com formação adequada no mercado de trabalho, eles não estão se especializando por vários motivos. E, infelizmente, esse é um problema que tem agravado a forma como nós estamos atendendo as crianças atípicas na escola. Diversas pesquisas informam que são diversas dificuldades enfrentadas por esses profissionais. No entanto, as políticas públicas no Brasil elas precisam melhorar para que esses professores possam se especializar. Eu deixei aqui as referências bibliográficas do nosso trabalho.
Caso alguém queira entrar em contato com a gente para tirar uma dúvida, para saber mais sobre o trabalho, pode estar entrando em contato, tá bom? Eu agradeço a nossa participação nessa jornada. Para nós é muito importante. Nós somos mestrandos de educação inclusiva, então estar presente num evento em Porto, né, em Portugal, para nós é muito importante, para que a gente leve essas informações para outros locais, né, para outro país, e que as pessoas possam ver como está a educação básica brasileira, como está a formação de professores e o que ainda precisa melhorar no nosso país. Agradeço. Muito obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.